Nós oramos, eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus comigo, no livro de Marcos, no Evangelho segundo nos escreveu Marcos, capítulo 6, Marcos, capítulo 6, nós lemos a partir do versículo 1, do 1 ao 13, Marcos, capítulo 6, versículo de 1 ao 13. Hoje nós damos continuidade à nossa série de mensagens no livro de Marcos. Na última semana, nós paramos com a história, se você estava aqui, com a história de Jairo. Na verdade, era um combinado aí de Marcos, né? Com a história de Jairo e a mulher do fluxo de sangue, que nós cobrimos durante 2 semanas. Acabamos então o capítulo 5, nós entramos agora no capítulo 6. E eu creio que a igreja achou, e diz assim a palavra de Deus: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes e na sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2, e lhes deu autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções: não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem uma túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Pula comigo para o versículo 30. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhes relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Palavra de Deus. Senhor, nós te clamamos agora, ó Pai, que o Senhor venha, através do seu Espírito, iluminar a nossa mente, abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos e o nosso coração, para que possamos entender e compreender a sua palavra. E que a sua palavra, Senhor, pregada e exposta aqui hoje, venha trazer grande glória para o seu nome. Que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja exaltado. Que o teu povo seja abençoado, alimentado, transformado pelo poder da sua palavra, que é viva e verdadeira. Então, Pai, nós oramos a Ti, que o Senhor venha mesmo agir no nosso meio hoje, através da sua palavra. Essa é a nossa oração, no nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então hoje nós começamos aí o capítulo 6, e esses versículos iniciais que nós lemos aí, o versículo de 1 ao 7, ao 6b, porque a parte A, aliás, o versículo 1 ao 6a, o 6b já começa uma outra parte. Contudo, essa primeira parte, esses primeiros versículos, e talvez a sua Bíblia aí esteja, tem uma divisão aí, entre o versículo 6a e o 6b tem uma divisão, uma quebra aí, na NVI tem essa quebra.
ele serve como conclusão do que nós já vimos, o que nós víamos trabalhando, mas ele serve agora como introdução daquilo que vai acontecer, porque a partir do versículo 6, na parte B, aí, Jesus ele vai enviar os seus apóstolos. Mas também no meio disso aqui tem aquele negócio que Marcos gosta de fazer, que é aquele sanduíche. Tem duas histórias combinadas aqui, porque tem o envio dos apóstolos, mas também tem a história de João Batista aí no meio. Aí lá no versículo 30, note que eu mudei, que eu pulei para o versículo 30. Por quê? Porque no meio de tudo isso aqui tem a história de João Batista. Então, tanto o envio dos apóstolos, quanto a história de João Batista, vão apontar para o ministério de Jesus. Vão apontar para aquilo que Jesus está fazendo, ou no caso de João Batista, aquilo que vai acontecer com ele. Porque a morte de João Batista é um prenúncio da morte de Jesus. É um exemplo do que vai acontecer com Jesus. Ele, diferente de João Batista, ele não vai ser decapitado, mas ele vai para a cruz. Então, volta aí comigo para o versículo 1. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Pula comigo para o versículo 6, parte B. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Então nós vemos aqui no versículo 2 e no versículo 6, a ênfase do ministério de Jesus, a prioridade do ministério de Jesus. E qual é essa ênfase? Qual é essa prioridade? O ensino, a pregação da palavra de Deus. Jesus tem uma prioridade: a pregação da palavra, o ensino da palavra. Essa é a prioridade de Jesus. A prioridade do ministério de Jesus nunca foi milagres. Jesus, ele nunca teve como prioridade milagres. Se você se lembra de alguns domingos atrás, quando nós estávamos lendo ainda no livro de Marcos, no começo do livro de Marcos, você se lembra que Jesus, depois que ele cura uma multidão, ele se afasta daquela multidão para orar. No outro dia, os discípulos estão ali procurando Jesus, porque ele havia levantado muito cedo para orar, se afastado, se colocado numa região deserta, e os discípulos estão ali procurando Jesus, porque os discípulos têm uma agenda para Jesus. Qual que é a agenda para Jesus? Jesus, tem um monte de gente lá para você curar, aquilo que você fez ontem lá, todo mundo está sabendo, a sua fama, etc. Eles têm uma agenda para Jesus, mas Jesus, ele não obedece a agendas humanas. E aí Jesus, ele fala o quê? Quando eles chamam para ele, vamos lá porque o povo está te esperando. Ele fala o quê? Vamos para os povoados vizinhos, porque para que lá eu também pregue. Então nós vemos que a ênfase do ministério de Jesus sempre foi o ensino e a pregação da palavra, e não os milagres. Os milagres, mais uma vez, meu irmão, minha irmã, os milagres são consequência de nós andarmos com Jesus. Eles não são um fim em si mesmo. Os milagres eram um meio que atestava que a mensagem de Jesus é a verdade. Lembre-se, quando nós lemos a história do homem que desce, do paralítico que desce do teto, nós temos aquela história, e aquele homem desce de lá, e Jesus fala o que para ele? Os seus pecados estão perdoados. Aí todo mundo olha para Jesus, os fariseus, os religiosos daquele tempo ficam meio assim: quem é esse? Quem que ele pensa que ele é? Ele está blasfemando. Quem senão Deus pode perdoar pecados? E nisso eles estão certos. Quem senão Deus pode perdoar pecados? Então Jesus, sabendo o que eles pensam, falou assim para eles: vocês, agora aqui é basicamente uma versão minha. Vocês estão pensando que é mais fácil dizer seus pecados estão perdoados? Porque perdoar pecado, mais uma vez, quem que pode ver? O Patrick, seus pecados estão perdoados. O Patrick vai embora feliz da vida que os pecados dele perdoados. Mas quem de vocês pode saber que se os pecados eles foram perdoados ou não? Só Deus pode. Ninguém pode. Agora, chega aqui, o Patrick é aleijado, e eu falo, seus pecados são perdoados. Aí vocês começam, o cara está blasfemando, só Deus pode perdoar pecados. Mas eu falo, Patrick, pega a sua cama, levanta e anda.
para mostrar para vocês que eu tenho autoridade na terra para perdoar pecado. Aí muda tudo. Aí muda tudo. Então os milagres, eles servem para atestar que aquilo que Jesus ensina e prega é a verdade. É para isso que eles servem. Os milagres eles servem para isso. Os milagres não são um fim em si mesmo. É por isso que nós, e o nosso trabalho como igreja, como pastores, como líderes da igreja, o nosso trabalho é ensinar a palavra de Deus. É sermos fiéis à palavra de Deus e à pregação verdadeira e genuína do Evangelho, porque é o Evangelho, é a pregação da palavra, é o ensino da palavra que transforma vidas. Os milagres são consequência disso. Os milagres são uma consequência de nós andarmos então com Jesus. Então Jesus ele não veio para fazer milagre na nossa vida. Jesus ele não veio para resolver os seus problemas. Jesus ele não veio para te dar uma vida mais confortável. Aí você para e você olha uma coisa dessa, e eu falando uma coisa dessa, você para e você pensa e você compara com que talvez a maioria das coisas que você tenha ouvido é completamente diferente disso. Jesus veio para te dar o American Dream. Mas eu estou aqui para estragar isso hoje, dizer que Jesus não veio para te dar o American Dream. Jesus ele não veio para te dar uma casa, um carro, saúde, aliás. E, por exemplo, quando a gente pensa até no casamento, eu casei para ser feliz. Meu irmão, você não entendeu o que é casamento. O casamento foi criado com um objetivo na sua vida, te fazer santo, não te fazer feliz. Felicidade é uma consequência de você obedecer ao Senhor, de você ser um homem ou uma mulher de Deus. O casamento vai te fazer santo, é o propósito do casamento. É por isso que tem muita gente frustrada com o casamento. Porque eu casei para ser feliz, não, você casou para ser santo. Esse é o modelo cristão de casamento. Você casou com esse pecador aí falho, com essa pecadora falha, porque Deus colocou vocês aí completamente diferentes, cheios de defeitos, mas cheios de qualidades. Um completando o outro, um trabalhando no outro. O propósito de tudo isso é que Deus te odeia? Não. Quer fazer sua vida miserável? Não. É porque Ele te ama, Ele quer te tornar a imagem de Cristo. É para isso que serve essa bênção que está aí do seu lado. Então, o propósito de Jesus na minha e na sua vida não são os milagres. Milagres são consequências. Eu estou falando que milagre não acontece? Não. Se tem um cara que acredita em milagre, sou eu. Mas o milagre não é um fim em si mesmo. Porque nós precisamos entender uma coisa, que se Deus faz, se Jesus fizer aquilo que eu estou clamando, se o milagre chegar, Ele me ama e Ele é o Senhor. Se não chegar, Ele me ama e Ele é o Senhor. Porque o amor de Deus não é provado na minha e na sua vida através dos milagres que Ele faz. O fato de você estar respirando já é um anúncio da graça de Deus na sua vida. Porque nós não merecemos nem isso. Nós temos muito mais do que isso. Então Jesus ele não veio para nos salvar da nossa pobreza. Um dos meus maiores problemas com essas teologias aí tem que ir lá e resgatar o pobre da sua pobreza. E algumas teologias aí que a ênfase é tanta na ação social que não tem evangelho ali no meio. Para eles o evangelho é tirar o pobre da pobreza. Jesus não veio para isso. E eu não estou falando que nós não temos que fazer ação social, não é isso. Mas se a igreja começa a focar que o trabalho da igreja é fazer ação social, nós perdemos o foco. Ação social é uma consequência de entendermos o evangelho de Jesus Cristo. Uma vez que nós fomos amados, uma vez que nós fomos salvos e transformados, nós queremos ajudar, nós queremos abençoar, nós queremos ser canal de bênção do Senhor na vida das pessoas. É uma consequência. Então, por que a ênfase tem que ser no ensino e na pregação? Porque todo o resto flui disso. Todo o resto na nossa vida flui disso. Na vida da igreja, todo o resto flui disso. Todos os ministérios da igreja, eles fluem a partir do ensino e da pregação da palavra. É por isso que a prioridade da igreja tem que ser a pregação da palavra, o ensino da palavra de Deus. Então, nós vemos aqui, depois disso, que eles chegam lá e eles conhecem os milagres. Lembre-se que o ministério de Jesus agora é um ministério internacional, quase.
Todo mundo conhece o ministério de Jesus. Jesus estava em Cafarnaum, a fama dele chega a Nazaré. Nós já vimos isso antes, tanto que chega que a família de Jesus vai lá para Cafarnaum buscar ele. Por quê? Porque ele ficou doido. Ele ficou doido, vamos lá buscar porque ficou doido, perdeu a cabeça. Então, o ministério de Jesus, os milagres, os ensinos já são conhecidos, mas agora ele decidiu voltar para sua terra natal. Natal não, porque ele não nasce ali, mas ele cresce ali, todo mundo conhece Jesus ali. Ele vai ali para Nazaré, é a cidade que ele cresceu, todo mundo conhece o menino Jesus. Quem não conhece ele? Então ele volta para lá agora. Agora é interessante que esse texto ele dá essa ênfase no ensino no versículo 2, mas o que acontece no versículo 3 aí? A partir do versículo 3. Aliás, volta no versículo 2 ainda, parte B aí do versículo. Olha a pergunta que eles fazem, eles estão escandalizados, eles ficam admirados com Jesus, e eles fazem algumas perguntas. Quais são as perguntas? De onde ele vem essas coisas? Da onde que vem essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Então a pergunta principal aqui é da onde que vem isso? Da onde que vem isso? Porque Jesus é o meninão aqui que a gente viu crescendo. É o filho do carpinteiro. E é interessante que eles não chamam Jesus filho de José. Chamam de carpinteiro, mas não filho de José. E aí eles estão aqui confusos, admirados com os milagres e com o ensino. É porque os ensinos de Jesus são errados? Tem alguma heresia no ensino de Jesus? Eles estão admirados porque é uma coisa contrária a Deus? Não. Tudo que ele ensina está certo, a gente está vendo que bate. Eles estão admirados porque os milagres são falsos milagres. Ele compra ali um cara, fala, coloca uma cobertinha na sua perna e fala que você é aleijado, eu venho aqui e falo que te curei. É por causa disso que eles estão admirados? Não. Eles estão admirados porque tudo que ele ensina é verdade, é uma sabedoria extraordinária, os milagres que ele faz é extraordinário. O problema deles é que quem está fazendo isso é uma pessoa comum, uma pessoa ordinária. É uma pessoa que a gente viu crescer, é uma pessoa que a gente conhece, ou pelo menos acha que conhece. Então essa pergunta deles aqui, da onde que vem isso? Conhecendo Jesus, sabendo que ele não foi discípulo de nenhum grande rabino, sabendo que Jesus cresceu, nasceu e cresceu por ali, que trabalhou com o pai, que era um carpinteiro simples, a resposta que eles deveriam ter é lógico que ela vem do alto, porque ele nunca estudou num grande seminário, nunca foi instruído, ele sempre trabalhou aqui, nunca saiu daqui. Então a própria pergunta deles é a pergunta realmente certa, mas essa pergunta deveria levá-los a entender que Jesus não é uma pessoa comum, não é ordinário, mas pelo contrário, eles se escandalizam com ele. Então os milagres, sem o ensino da palavra, ele escandaliza. Os milagres, sem a pregação do evangelho, ele escandaliza. As pessoas vão ficar escandalizadas. E via de regra, você vê as pessoas que se escandalizam, que nem acreditam em milagres. Pode ver o milagre, e ela não acredita. Por quê? Porque se nós não pregamos que existe um Deus, se nós não ensinamos que existe um Todo-Poderoso que pode fazer milagres, o que é um milagre para essas pessoas? É por isso que o milagre ele sempre está associado na pregação de Jesus com o ensino da palavra. Porque senão ele causa escândalo. E aí eles, de novo, voltam nesse ponto. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria? E é interessante porque na cultura judaica não é normal você chamar alguém pelo nome da mãe. Eles sempre usam assim, hoje nós temos sobrenome, né? Mas lá era Jesus, filho de José, o carpinteiro. Era assim que eles deveriam chamar ele. Mas o fato deles chamarem Jesus, o carpinteiro, filho de Maria, eles estão quase que desprezando Jesus. Gente, a gente conhece esse moleque aqui. Isso é um pé rapado.
de ver esse menino crescer. Mas o fato dele não chamar Jesus como filho de José, os teólogos vão nos apontar que provavelmente aqui José já está morto. O pai de Jesus já está morto. Mas a segunda coisa aqui é que Maria, lembra que todo o nascimento de Jesus é um negócio complicado. Porque Jesus ele nasce, mas os únicos que sabem como foi aquele negócio todo é José e Maria. Ninguém mais sabe disso. Isabel ali talvez, mas ninguém sabe. Aí todo mundo sabe fazer conta naquele tempo, gente, eles não são ignorantes. Aí eles falam, bom, ele casou nessa data. Esse menino nasceu 3 meses depois. Alguém está enfiando esse negócio todo. Ou José fez o que não devia fazer, mas conhecendo José, um homem íntegro, não ia fazer um negócio desse. Ou ele é filho de outro, e José assumiu a bronca. Então você acha que Jesus crescendo, Jesus sempre foi olhado ali, o bastardinho. Tinha uma desconfiança, e esse aí que a gente nem sabe de onde que veio? Quem que é o pai, será? Imagina essa reunião de família. Então, é isso que eles estão provocando, é isso aí. Esse menino que nós nem sabemos quem é o pai. A gente não tem nem certeza quem é. É esse que está fazendo esses milagres? É esse que está ensinando dessa forma? Eles não acreditam em Jesus. Porque Jesus é alguém ordinário, alguém comum. Isso escandaliza eles. E o ordinário, ele nos ofende. O ordinário te ofende, o ordinário me ofende. Por que ele nos ofende? Porque nós gostamos do extraordinário. Nós gostamos daquilo que está além do nosso alcance. Vou dar um exemplo para você, bem feito, bem fácil de você entender. Quando eu falo para você assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos passar umas férias aqui no Cape Cod mesmo, tranquilo. A gente pega ali a balsa, passa ali para as ilhas, a gente fica ali. A pessoa está feliz com isso? Meus irmãos, você fala para sua esposa. Não, a gente passa umas férias aqui por perto mesmo. Ela está feliz com isso? Não, sabe por quê? Porque não, a gente tem que pegar um avião, ficar 8 horas no avião, passar naquele negócio lá de tira cinto, tira tênis, tira não sei o que, tira tudo. Passa com o menino no cangote, e aquela mala aí, aquele negócio louco, para chegar num lugar longe, gastar dinheiro. Por quê? Porque a gente gosta desse negócio do extraordinário. Vai chamar um pregador da onde? Ah não, ele mora aqui em Low mesmo. Ah, em Low? Não tinha um lugar diferente, não. Não, a gente tem que trazer o cara lá do Brasil. Não, mas tem que ser uma cidade grande do Brasil, não pode também ser qualquer currutela também no Brasil, não. Né? Mineiro já basta que a gente tem na igreja. Tem que ser lá de São Paulo, lá de São Paulo. A gente gosta desses negócios, a gente é um povo que quer o extraordinário, que rejeitamos o ordinário. Nós temos um problema com o ordinário. Esse somos nós. Nós então nos maravilhamos com o extraordinário, mas frequentemente desprezamos o ordinário. Mas nós desprezamos o ordinário até quando a gente perde o ordinário. Porque nós só vamos perceber o tanto que o ordinário é importante na nossa vida, e ele nos faz bem e felizes quando a gente perde ele. Vou te dar um exemplo. Você sai para trabalhar todo dia, aquela vida de imigrante que a gente tem, volta cansado do trabalho. Mas quando você volta cansado do trabalho, tem seu filho de 2 anos, 2 anos e meio na porta, te esperando, para te dar um abraço. Uma coisa ordinária, uma coisa comum. Um filho abraçando o pai na hora que chega do trabalho. Mas não tem nada mais extraordinário do que isso. Você só vai entender o quanto isso é importante quando o seu filho não estiver mais lá na porta para te abraçar. Você só vai perceber que a vida ordinária do seu filho é importante, e muitos de nós precisam, às vezes, acontecer uma coisa dramática ou drástica, como quando ele cai num hospital de cama, para a gente entender o quanto ele é precioso. Nós só vamos entender o quanto a nossa vida ordinária é extraordinária quando o nosso ordinário é tirado de nós. Aquilo que para nós é uma coisa simples,
A vida que você deseja ter hoje, ou a vida que você tem hoje, meu irmão, minha irmã, é o desejo, é o sonho de alguém, é a oração de alguém, em algum lugar. Essa vida ordinária que você tem hoje, é o sonho, é o desejo de alguém, em algum lugar. Alguém morreria para estar no seu lugar hoje. Esse culto ordinário que nós temos aqui hoje, pessoas, o que elas mais gostariam de poder cultuar a Deus com os irmãos, de maneira livre, mas elas não podem. Isso que nós temos na mão, 1, 2, 3, 10 Bíblias, e você não lê. Tem gente que morreria para ter uma Bíblia dessa dentro de casa. Nós desprezamos o ordinário, porque nós amamos o extraordinário. Mas quando nós perdemos isso, é que nós vamos dar valor nessa vida ordinária, maravilhosa que nós temos. Então Deus age no ordinário das nossas vidas, porque muitas das vezes nós ficamos esperando Deus fazer coisas extraordinárias, milagres fora do comum na nossa vida, quando na verdade Deus age, na maioria das vezes, no ordinário da vida. E eu tenho um exemplo que eu gosto muito, que é Naamã, o general sírio. Naamã, ele tem lepra, ele é leproso. E Naamã, ele tem essa lepra, ele tem uma serva que é israelita, e ela fala assim: se o meu senhor fosse lá em Israel, falar com o profeta, ele curava você. Então, Naamã fala isso para o rei da Síria. O rei da Síria escreve uma carta para entregar na mão do rei de Israel, e fala assim: olha, tem meu general, estou mandando ele para aí, você cura ele. O cara entra em desespero, porque da onde que ele está querendo? Quem que pode curar um leproso? Ele vai falar até, o rei de Israel fala: não, ele está querendo um motivo para fazer uma guerra comigo. Então, Eliseu fica sabendo daquilo e fala assim: manda trazer para cá, manda trazer para cá. E vai o general, com a sua roupa de general, bonitão, e vai com o seu dinheiro, porque ele prepara presentes, e dinheiro, e roupas, especiarias da terra que ele vem. Ele vem com a sua carta de recomendação, ele vem com tudo que ele podia vir, para conseguir comprar a sua cura. E aí ele chega lá e Eliseu nem sai na porta, fala assim: ó, manda aquele homem se lavar lá 7 vezes no Rio Jordão. O cara fica indignado. Por quê? O texto vai nos explicar, se você quer ver isso, está lá em 2 Reis. Ele fica indignado. Por que ele fica indignado? Porque ele esperava que o profeta fosse lá fora e fizesse uns ritual lá, uns negócios muito loucos. Nós gostamos dessas coisas, né? Dá um passe no cara lá, joga uma água, sei lá, faz um negócio místico aí. A gente gosta desses negócios meio místicos. E ele queria isso. Vai lá e faz umas coisas, umas acrobacias, e fala: agora eu invoco o nome do meu Deus lá, e agora você está curado, e o negócio vai. Essas coisas que ele esperava, e essas coisas que a gente gosta. Aí Eliseu fala: não, vai lá tomar um banho lá 7 vezes, e ele fica indignado, porque ele esperava uma coisa extraordinária. Mas aí, ele decide voltar para sua terra, sem sua cura, sem nada disso. Mas aí os seus soldados falam assim: ô meu senhor, se o profeta tivesse te mandado fazer um negócio muito doido, você não ia fazer? Ia. Mas ele só te mandou entrar no rio. Entra no rio. Então ele vai tendo que ser humilhado. E esse é um dos problemas que Naamã não quer, porque agora ele vai ter que tirar todas as suas roupas de general e mostrar toda a sua podridão. Vai expor ele na frente do seu exército. E aí ele mergulha 7 vezes no rio, e ele é curado. E ali ele tem um encontro com o Senhor, que age no ordinário, e que não aceita e não recebe nada de nós. Não tem nada que nós possamos fazer para comprar a salvação. Não existem patentes militares, poder, não existe dinheiro que compre, não tem aquilo que você quer dar, conquistar com o seu próprio esforço. É isso que a história de Naamã me ensina e te ensina. Aquela história daquele grande general não tem nada que ele possa fazer para ser purificado, para ser curado, para ser transformado. Essa é a história de Naamã. E Deus usa uma coisa ordinária, como entrar num rio, tomar um banho, para curar aquele homem.
para mostrar que o poder vem dele, que a graça é dele, e ele age da maneira mais ordinária possível, para trazer transformação. Então nós precisamos dar valor no ordinário das nossas vidas, porque muitas vezes é isso que a gente quer de Deus. A gente ora e espera que Deus venha curar, abençoar, abrir portas, e a gente é que nem Naamã. A gente pensa que pode comprar o favor de Deus, a gente pensa que a gente merece o favor de Deus, a gente quer jogar na cara de Deus a nossa patente militar, o nosso poder. Deus, estou te servindo há tantos anos, e nunca te pedi nada. Ah, é? E você acha que você merece alguma coisa? Então e aí nós queremos, igual ele, pensar que Deus vai fazer um negócio mirabolante. Meu irmão, minha irmã, você já percebeu que a maioria das suas orações atendidas são coisas naturais e ordinárias da vida? Que Deus responde você através de coisas simples e ordinárias na vida? Mas você já percebeu que nós temos uma tendência a orar ao Senhor, esperando algo sobrenatural acontecer? Já percebeu que nós podemos orar ao Senhor: Senhor, cura aqui a minha filha, cura aqui o meu marido, cura aqui a minha esposa, e Deus usa o médico, e Deus usa a medicina, e Deus usa o remédio, e tudo isso é graça de Deus. Mas não, se não for um negócio miraculoso, não foi Deus. Nós precisamos entender que tudo que nós temos é provisão de Deus, é graça de Deus. E sermos gratos pelo ordinário, porque não tem nada mais precioso, meu irmão, do que sentar na mesa com os seus filhos. Não tem nada mais precioso do que desfrutar a vida com a sua esposa, com o seu marido. Essas coisas são coisas de graça, são presentes de Deus, que Deus deu para nós. E nós perdemos a visão dessas coisas, nós queremos o extraordinário. Não, o que eu quero mesmo, eu quero ser rico, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo. Você já tem tudo o que você precisa, você é mais do que rico, você é milionário. Você é milionário. Você tem saúde, você tem a sua esposa que te aguenta, esse cara chato que você é. Você tem os seus filhos que são uma bênção, cheios de vida, cheios de saúde, correndo para lá e para cá, atrapalhando as coisas aí. Glória a Deus por isso. Você é bênção de Deus. Você tem um carro que você pode dirigir na neve, nesse frio que faz aqui. Você tem uma casa que não te falta alimento. Gente, você está aqui, você é imigrante no país. Nunca te faltou trabalho. Você passou o perrengue que você já passou nesse país aqui, mas Deus tem te sustentado. E aí a gente fica aí, não, no dia que Deus fizer isso, então eu vou ser feliz. Meu irmão, então você vai ser feliz nunca. Aprenda a estar feliz com o ordinário de Deus na sua vida. E dá valor nessas pequenas coisas, porque um dia elas podem ir embora. E talvez naquele dia que você alcançar esse extraordinário que você quer ir, de ficar rico e comprar isso, comprar aquilo, você fez tudo isso à custa da sua família, à custa da sua saúde, à custa daquelas pessoas que te amam. E aí, do que vai te valer tudo isso aí? Reorganize as suas prioridades. Reorganize as suas prioridades. E acima de tudo, Deus nos deu, através do meio mais ordinário possível, a coisa mais extraordinária do universo. Ele nos deu Cristo. Deus nos deu, através do meio mais ordinário, aquilo que é mais extraordinário na minha e na sua vida. Ele te deu Cristo, que morreu pelos seus pecados, para te transformar de inimigo de Deus em filho de Deus. Ele é o nosso extraordinário. Ele é a nossa riqueza, Ele é o nosso tesouro. Então, não existe nada mais extraordinário do que uma vida ordinária, vivida na presença de Deus. Para com essa utopia que nós entramos quando nós chegamos nesse país, de que você precisa ter e comprar e fazer para você ser feliz. E aprende a ser satisfeito em Deus agora. Porque nós temos feito dessas coisas que nós amamos tanto, queremos tanto e buscamos tanto,
ídolos para a nossa vida. Porque se tem alguma coisa, se eu tiver isso eu vou ser feliz, é porque Cristo não é suficiente na sua vida. Nós, os cristãos, nós somos felizes com Jesus e em Jesus. Uma vez perguntaram para um missionário que foi preso no Oriente Médio, e ele ficou preso numa masmorra, num lugar insalubre, durante anos e anos. Quando ele é tirado de lá, eles perguntam para ele: como que você conseguiu sobreviver todos esses anos nessas condições que você tinha? E ele responde assim: a masmorra mais insalubre e fétida é um palácio vivendo com Cristo. Mas o contrário também é verdade, você pode estar num palácio, se você não tem Cristo, você não tem nada. Então não existe nada mais extraordinário do que uma vida ordinária, vivida na presença de Deus. Agora é interessante no versículo 5, porque tem uma discussão que a gente encontra por aí, e diz assim: e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor a mão sobre alguns doentes e curá-los. E aí a primeira pergunta que a gente olha: mas Jesus não podia curar o povo. Jesus depende da sua fé. Se você não tiver fé, Jesus não pode curar você. Eu já vi pastores falando isso. É por isso que esse versículo ficou gravado para mim, essas frases ficam gravadas para mim. Depende de você. Se você não tem fé, Jesus não pode agir na sua vida e fazer o milagre que você está pedindo. Será que é isso que esse texto está ensinando? Jesus não pôde, vou ler o texto de novo, e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los, e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto pôr. Então Jesus depende da sua fé, da minha fé. É isso que ele está, se você não tem fé, Jesus não pode curar você, é isso que ele está fazendo? O problema dessa frase e dessa afirmação é que Jesus vai fazer um monte de milagre para gente que não tem fé nenhuma, e vai curar eles. Aliás, o paralítico que chega, o exemplo que eu já usei, quem vai trazendo esse homem arrastado para lá são seus amigos, ele não pediu para estar lá. Então é a fé, não, mas perceba que é a fé dos amigos então que Jesus está respondendo. Aí a gente tem todo tipo de coisa. É isso que Marcos está ensinando aqui para a gente? Exatamente não, um redondo não. Ele quer que você compare isso aqui com o texto anterior. Qual que foi o texto anterior? Da mulher com fluxo de sangue. Se tão somente eu tocar nele, se tão somente eu tocar nele, eu vou ser curada. Ela tem uma fé, ela acredita que se ela apenas tocar em Jesus, ela vai ser curada. E aí depois Jesus ele vai falar isso para Jairo, ele fala: Jairo, tão somente creia. Ele chama a mulher, ele chama Jairo para ter a mesma fé da mulher. Por que a mesma fé da mulher? Porque a fé da mulher impulsionou-a para o caminho de Jesus. Ela venceu barreiras para estar com Jesus, para alcançar Jesus, para tocar em Jesus. A fé dela empurrou ela a passar por obstáculos para chegar em Jesus. É nesse sentido que a fé dela, porque Jesus vai falar: mulher, a sua fé te salvou, vá em paz. A fé dela salva alguém, a minha fé salva alguém, a sua fé salva alguém. A sua fé não faz nada, o que salva você é o objeto da sua fé. Você pode ter a fé que move montanhas, nesse púlpito aqui, se ajoelhar e falar assim: nossa, eu creio que esse púlpito pode fazer o impossível para mim, ou um ídolo, ou uma imagem, e ter uma fé gigantesca naquele ídolo, naquela imagem. Ele vai te salvar? Ele vai transformar a sua história? Não, porque o que salva não é a fé, é o objeto da fé. Se a sua fé estiver colocada em qualquer outra coisa que não seja Cristo, essa outra coisa não pode fazer nada por você. Então, é Jesus, é através de Jesus, que a nossa fé colocada nele, então, vai ter resultado. Mas a fé aqui, o que ela faz? E por que eles não podem? E por que Jesus não pode fazer? Porque eles não vão até Jesus, eles desprezam Jesus. As pessoas que são curadas, as pessoas que são transformadas, elas têm fé para chegar perto de Jesus. A fé delas empurra elas para Jesus. A falta de fé deles aqui afasta-os de Jesus.
É nesse sentido. E de novo, Jesus vai fazer milagre para um monte de gente que nem sabe quem Ele é, de tão gracioso que Ele é. Então esse é o papel da sua fé e da minha fé, é nos levar para mais perto de Cristo, é nos levar aos pés do Senhor. Aí a partir do versículo 7 então, versículo 7 ao 13, Jesus ele vai enviar os seus apóstolos, os 12, e a primeira coisa que nós vemos no versículo 7 aí, chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2, por que de 2 em 2? Qual é a lição que eu tiro para mim e para a sua vida aqui? Você não foi feito para andar sozinho, você não foi feita para andar sozinha. Crente não anda sozinho, nós andamos uns com os outros, nós nos fortalecemos uns aos outros, nós andamos em comunhão, e existe uma bênção do Senhor no meio da sua igreja, que anda unida em comunhão. Quando um cai, os outros ajudam a levantar, quando está passando por dificuldades, os outros ajudam a caminhar. É a bênção da comunhão cristã. Nós não fomos feitos para andarmos sozinhos. Você não foi feito para andar sozinho, meu irmão. Nós fomos feitos para andar em comunidade. É por isso que nós temos que estar junto do rebanho. E é muito importante nós termos pessoas chegadas, pessoas que a gente pode contar nos momentos de dificuldade. Gente que você vai pegar o telefone e você 3 horas da manhã e vai te atender. E vai orar com você, e vai te levantar, e um vai levantando o outro. Mas outra coisa que nós aprendemos aqui, é que ser discípulo de Jesus, é andar com Jesus, aprender com Jesus, e imitar Jesus. Ser discípulo de Jesus, é andar com Jesus, e para aí? Não. Tem muita gente que vivia andando com Jesus, atrás de Jesus. Era discípulo de Jesus? Não. Fazia parte da multidão interesseira. Então, andar com Jesus não basta, mas o discípulo de Jesus anda com Jesus. Mas vai aprender com Jesus. A segunda coisa que nós temos que fazer como discípulos é aprender com Jesus. E como que nós aprendemos com Jesus? Através da palavra de Jesus. Mas apenas andar com Jesus e aprender, acumular conhecimento de Jesus, não é suficiente para o discípulo de Jesus, porque as multidões também ouviam os ensinos de Jesus. Qual que é a diferença do discípulo de Jesus, que anda com Jesus, que aprende com Jesus? Ele imita Jesus. Então o que Jesus está fazendo aqui? Ele está enviando os 12, porque eles já andam com Jesus, porque eles já aprenderam com Jesus, agora ele envia para imitar a Jesus, para eles fazerem aquilo que Jesus faz. Mas ele continua aí, ele diz assim, ele chamou os 12 para junto de si, enviou-lhes de 2 em 2, e lhes deu autoridade sobre os espíritos imundos. Outra coisa que nós precisamos entender é, a autoridade não vem de nós. A autoridade, a força para viver esse chamado, essa força para viver e como imitadores de Jesus, não está em mim, não está em você. Nós precisamos da graça. Nós precisamos de Jesus e do poder de Jesus. E nós podemos ter certeza de que Ele nos capacita a viver assim, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Porque Jesus, através da sua morte e da sua ressurreição, Ele conquistou isso para nós. Agora que nós fomos perdoados, justificados, santificados, o Espírito Santo habita em nós. E o Espírito Santo nos capacita a sermos imitadores de Jesus. Mas a autoridade para o ministério, ela não está em você, ela não está em mim, ela vem de Cristo. Não tem nada em você, meu irmão, é graça. É por isso que nós nunca vamos poder levantar a cabecinha para o alto e falar, está vendo o que eu fiz? Olha como eu prego bem. Você está vendo quantas pessoas eu levei para Jesus? A gente ainda fala, levou para Jesus, para não falar que foi eu que converti, quase que eu converti o cara. Eu nunca vou poder fazer uma coisa dessa. Por quê? Porque não está em mim, é graça. Se Jesus não tivesse me usado, Ele podia ter usado qualquer outro, porque o poder não está em nós. Agora é interessante o que Jesus, nas instruções dele, o que Ele fala para eles,
Essas foram as suas instruções: não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem uma túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se em algum povoado não o receberem, nem os ouvirem, sacudam a poeira dos pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Então Jesus ele dá basicamente uma instrução: vocês não levam nada, vocês vão, mas vocês não levam nada. Por que eles não podem levar nada? Porque eles têm que aprender a depender de Jesus, eles têm que aprender a depender do Senhor. O problema é que nós muitas vezes queremos levar muita coisa para cumprir aquilo que Jesus nos mandou fazer, e aí no final o problema disso é que nós não estamos dependendo de Deus, nós estamos dependendo da força do nosso braço. É por isso que Jesus, muitas e muitas vezes, ele pega a gente igual eu assim, os que não são, para confundir os que são. Ele pega a gente que não tem nada para oferecer, como a gente, nada para oferecer. Por quê? Para demonstrar que o poder vem dele, não está em nós. Ele não pega os capacitadão. Não pega esse cara, que esse cara estudou lá na Harvard. Esse cara aqui vai ser bom. Não. Pega o cara que nunca estudou em lugar nenhum. Para deixar muito claro que a graça vem do alto, o poder vem de Deus, a autoridade vem de Cristo. Não tem nada em nós. Nós precisamos ser um povo que aprendeu a depender de Deus. Muitas vezes a gente quer acumular. Eu escutei, estava na Flórida essa última semana. Para mim, às vezes inverte o final de semana com o dia de semana. Eu estava na Flórida num retiro de pastores, a gente estava lá sendo ensinado, muitas palestras, etc. E um dos pastores lá, ele fala assim, que ele dá um testemunho lá de que, basicamente, um pastor chega para ele e fala assim: não, eu tenho que ganhar 20 mil reais por mês, porque senão a conta não fecha, senão eu não vou conseguir mandar meus filhos para a escola, para a faculdade, etc. E aí ele começa a pensar assim: é verdade. Ele começa a fazer as contas para ele, fala assim: é verdade, se eu não ganhar isso aqui também, eu também não vou conseguir mandar os meus para a escola. Mas o problema é que ele nunca consegue ganhar nada, nem chegar perto daquilo. Mas chega a época dos filhos irem para a escola, e todos eles passam em universidades federais. E aí ele entende que quem cuida é Deus. Deus, ele nos abençoa da maneira com que ele quer nos abençoar. Não depende da força do nosso braço. E quantos de nós podemos atestar isso na nossa vida? Quantos de nós podemos ver os nossos filhos? Eu por ser pastor, eu escuto muitas histórias de filhos que vão para a faculdade, mas ganhou bolsa integral, Rodrigo, a gente não tinha dinheiro para pagar. É para mostrar que a graça vem dele. É aquele servo, aquela serva de Deus, que serve o Senhor com humildade, que realmente não tinha condição de mandar um filho para a escola, mas quem cuida dos nossos filhos é o Senhor. É Ele quem dá graça. Então nós precisamos aprender a depender de Deus, é por isso que Jesus manda eles: vai sem nada, porque não vai faltar pão, não vai faltar o alimento, não vai faltar o lugar para vocês dormirem, não vai faltar nada para vocês. E eu me lembro muito bem da época da pandemia aqui, e eu ficava preocupado com o povo, porque eu ficava: Jesus, o povo não tem trabalho, imigrante não trabalhou, não tem dinheiro, nós não recebemos nada do governo. Aí eu falei: Jesus, o que o senhor vai fazer? Porque o problema é seu. E aí eu ligava para o povo, porque não podia nem visitar, o povo está tudo arisco, todo mundo com medo um do outro. Aí eu ligava para o povo: e aí, como é que está, meu irmão, minha irmã? Está bem. Mas está precisando de alguma coisa? Não, está tudo bem. Está faltando alguma coisa? Não. Mas nada? Nada. Mas como que funciona isso? Eu não sei, Rodrigo, sei que não está faltando nada. Aí eu ligava para outro, a mesma resposta. E para outro, a mesma resposta. Aí no final eu olhei assim, falei: Jesus, não é verdade que você cuida do teu povo mesmo? É a gente que não tem muita fé mesmo. Mas Deus cuida. E Deus cuida de nós, nós precisamos aprender então a depender dele. Aí ele fala para eles sacudirem a poeira dos pés. A gente, o que é isso, que negócio de sacudir poeira do pé? Para o judeu,
Toda vez que ele entrava numa cidade pagã, uma cidade que não era em Israel, toda vez que ele passava por uma cidade que era uma cidade de qualquer outro reino, de Roma ali, ele passava, na hora que ele saía daquela cidade, ele batia a poeira dos pés, como sinal de protesto, porque ele passou, e ele queria deixar para trás até a poeira do lugar daquele povo pagão que não acreditava em Deus. O que Jesus está falando, e esse versículo 11, aqui ele se conecta com o versículo 6, a verdade com o 1 ao 6 aqui, o começo dessa história toda, porque eles rejeitam Jesus. O que Jesus está falando para eles aqui é, que aquelas pessoas que o rejeitaram, se tornaram os judeus que o estavam rejeitando, porque os apóstolos são enviados para dentro de Israel, aquelas pessoas que rejeitavam a mensagem de Jesus, o evangelho de Jesus, era para eles baterem a poeira das suas sandálias como sinal de protesto. O que Jesus estava ensinando aqui é o seguinte: isso que vocês mais abominam, que é a vida aí, que é o pagão que não crê em Deus, que vive longe do Senhor e que não cumpre com os mandamentos, os preceitos da lei, isso que vocês mais abominam, é exatamente isso que vocês se tornaram, porque vocês me rejeitaram. É isso que ele está ensinando aqui. Porque ele é o autor da vida, ele é o cumprimento da lei, ele é o Messias esperado. Então, sacudam aí a poeira dos seus pés. Agora é interessante no versículo 12, a gente entender qual que é a mensagem que eles pregavam. Versículo 12, e eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Eles saíram e pregavam ao povo que se arrependesse. Qual é a mensagem desses discípulos? Qual que é a mensagem dos apóstolos? Qual era a mensagem de João Batista? Qual é a mensagem de Jesus? Qual é a mensagem dos apóstolos? É a mesma: arrependam-se e creiam, pois o tempo é chegado. Arrependam-se e creiam. Arrependam-se do quê? Dos seus pecados. Vocês pecaram contra um Deus santo, mas Deus, sendo rico em misericórdia, com grande amor com que nos amou, Ele nos deu Cristo. Arrependam-se então dos seus pecados e creiam em Cristo Jesus, que por causa de Cristo os seus pecados vão ser lavados, você vai ser redimido, comprado e se tornar de inimigo em filho de Deus. Então a mensagem da igreja, a pregação do evangelho sempre vai ser a mesma: arrependam-se e creiam no evangelho. Essa mensagem que diz: venha para Jesus, que Ele tem um casamento para você, um carro para você, sei lá o que para você, é uma falsa mensagem, porque Jesus nunca nos prometeu isso. Jesus veio e a pregação dele era essa: arrependam-se e creiam no evangelho. A pregação da igreja tem que ser: arrependa-se e creia no evangelho, porque todos os seus problemas na sua vida, ele flui do fato, ou ele flui da mesma raiz, são os seus pecados. Você precisa tratar com a raiz, para que a sua vida possa ser transformada. Então todas as outras coisas vão começar a se encaixar, entrar no lugar certo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Essa é a mensagem. Jesus ele vem então para salvar pecadores. Jesus ele vem para salvar pecadores. Então o centro, o ensino é o evangelho, e o nosso chamado como igreja é pregar o evangelho de Jesus Cristo, e ensinar quem Ele é, o que Ele alcançou por nós. E a pregação também vai revelar, porque no versículo 13 aqui ele continua, que eles expulsaram muitos demônios e curaram pessoas. A pregação genuína, verdadeira do Evangelho, vai expor os nossos demônios, vai expor aquilo que nos aprisiona, vai expor os nossos ídolos, e vai destruir com eles, e vai nos levar cativos a Cristo. Mas também a pregação genuína do Evangelho vai nos curar das nossas doenças, vai trazer e vai ser um bálsamo para a nossa vida, e vai nos curar daquilo que tem nos machucado e nos ferido durante tanto tempo. É por isso que nós precisamos pregar o Evangelho. Então o nosso chamado é sermos fiéis e não frutíferos. Note que no versículo 30, os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Eles voltam para Jesus e falam: Jesus, olha, nós fizemos isso, e nós pregamos isso, exatamente o que o Senhor falou.
nós expulsamos os demônios, nós curamos os enfermos e nós pregamos o Evangelho. Note que eles não chegam para Jesus e falam: Jesus, nós pregamos e 10.000 pessoas foram convertidas. Jesus, nós pregamos e as multidões foram convertidas. Jesus, nós fizemos isso e aquilo e essas pessoas creram em seu nome. Eles não estão preocupados com os frutos, porque o nosso trabalho, a nossa preocupação não é sermos frutíferos, é sermos fiéis. Quem dá os frutos é o Senhor. A hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, aonde Ele quer, como Ele quer, da maneira que Ele quer, Ele vai atrair o povo dEle. É Ele que vai transformar vidas, não somos nós. Então nosso trabalho, porque tem muita gente preocupada em ser frutífero. Se a minha igreja não está cheia, então tem alguma coisa errada comigo. Então eu tenho que adaptar a mensagem para atrair as pessoas. Não, gente, vamos fazer o seguinte: vamos abaixar essas luzes aqui. Vamos colocar uma fumaça em algum lugar aqui para aquele negócio, aquela impressão. Vamos falar para o Ministério de Louvor trocar essas músicas que eles estão tocando, está muito hino. Angélica, está muito hino, está muito Deus, Deus, Deus. Tem que ser um negócio mais eu. Se você quer atrair alguém, Angélica, esse negócio aí de Deus, 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 não está por fora. A gente tem que trocar essa mensagem de que arrependam-se e creiam. Arrepender do quê? Eu sou uma pessoa boa. Não tem que me arrepender de nada, não. É Deus que tem um privilégio de ter eu aqui. Cara, eu sou o cara. Deus é muito sortudo mesmo que eu estou aqui. Imagina se eu não tivesse aqui, essa igreja está no sal. Aí, sabe por que isso acontece? É porque a gente está preocupado em ser frutífero. Aí eu vou adaptar a mensagem para alcançar. Eu vou adaptar a mensagem usando meios carnais para atrair gente carnal. O problema disso é, quando nós fazemos isso, quando nós começamos a usar meios carnais para atrair gente carnal, você vai ter que continuar inventando meios carnais para manter essas pessoas carnais na igreja. E sabe qual que é o problema do pastor? Porque ele vai ficar pastoreando lobo e bode. E lobo e bode dá muito trabalho, porque eles não são crentes. Então, todo tipo de problema flui desse negócio de querer ser frutífero, em vez de ser fiel. Porque quando a gente é fiel à mensagem, é o Senhor que dá o crescimento do jeito que Ele quer. Do jeito que Ele quer. A hora que Ele quer. E pastorear a ovelha, gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Porque a ovelha, você corrige, mas ela é obediente. O lobo, se você bate nele, ele se volta para você e te morde. A ovelha é dócil ao trato do pastor. O lobo não. Então, nossa preocupação como igreja é sermos fiéis ao Senhor e à mensagem de Jesus Cristo. E Deus vai fazer da igreja dele frutífera, porque nós somos apenas os ramos. Ele é a videira, e sem mim nada podeis fazer. Senhor, nós te louvamos pela sua palavra, Deus, que é santa e verdadeira. Nós te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra nos instrui e nos exorta. E nós clamamos hoje, ó Pai, que o Senhor venha nos dar graça para nos atentar para o ordinário, para o comum na nossa vida, e perceber o quanto esse ordinário é extraordinário para nós, porque nós estamos vivendo a sua presença. Perceber que esse ordinário é resultado da sua bênção nas nossas vidas. Senhor, nós também clamamos a Ti, que o Senhor venha nos ajudar a andar com Jesus, a aprender com Jesus e a imitar Jesus nas nossas vidas diariamente. E que a preocupação nossa como igreja seja o de sermos fiéis ao Senhor e à palavra do Senhor, e os frutos estão nas tuas mãos. Nós não nos preocupamos com isso. Então abençoa sim as nossas vidas, Senhor. Abençoa sim a sua igreja. Obrigado pela sua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus.
Amém.